Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades, digamos, do mundo, por exemplo, entre outras coisas. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas pode participar do nosso programa, interage conosco, pode enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, reclamações, enfim, o que você quiser fazer. E a gente faz questão de que você faça isso. Participe sempre do Opinião Cidade. Muito obrigado por participar. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Dr. Marcelo Galhardo, que é otorrinolaringologista, médico, muito conceituado em São José do Rio Preto, muito conhecido, já com vários anos de atuação na área da otorrino. E nós estamos diante de um período climático, doutor Marcelo, que deixa as pessoas muito preocupadas. As pessoas estão muito envolvidas com essa questão da secura, né? Há quantos dias não chove em Rio Preto? Eu vou falar que mais de 2 meses, qualquer Sim. coisa assim. Ameaça chover, não chove. E não há grandes perspectivas que nesses próximos dias ocorram chuvas, pelo menos aqui na nossa região. Mas estamos esperando. Enquanto isso, as pessoas sofrem, sobretudo crianças, adultos, e o doutor Marcelo estava me dizendo, não só crianças e idosos, né? Mas também todo mundo. É normal a gente encontrar as pessoas na rua espirrando, com coriza, enfim, aqueles sintomas todos dessa secura toda. Algumas pessoas sofrem mais porque tem alguns problemas em relação a isso. Doutor Marcelo, queria agradecer muito a sua presença em nosso programa e que a gente explicasse, trocando em miúdos aí para os nossos telespectadores em casa, o que é que elas podem fazer, por que as pessoas sofrem tanto com o tempo seco quando ele se prolonga desse jeito. Bom, boa tarde, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim, viu, Rei, estar aqui com vocês. Boa tarde aos telespectadores, espero que seja produtiva aqui nossa conversa, né? Nós temos que lembrar que nós estamos atualmente no clima de inverno, que em São José do Rio Preto nós não temos assim um frio extremo, mas nós temos condições adversas, assim, hoje, por exemplo, a perspectiva é que nós tenhamos 30 graus Celsius durante o dia e nós vamos chegar a 17 graus no período da noite. 17 a 30 é uma... 17 a 30 é muito longo, é muito grande essa amplitude. É muito grande, né? essa amplitude, né, da variação térmica. E nós temos também uma condição desfavorável, que é a secura do ar. Então, a baixa umidade relativa do ar, que agora, nesse período do meio do dia, estava em torno de 40% a umidade relativa do ar. Então, isso propicia, sim, um ataque às vias aéreas do indivíduo, tanto superiores quanto inferiores. E nós vamos ter as patologias aí, né, da nossa área, tanto as patologias alérgicas quanto as patologias infecciosas acometendo os indivíduos. As alérgicas, as mais comuns? Então a gente divide assim, na nossa especialidade nós temos as vias aéreas superiores, o nariz, a garganta, né? Não é via aérea, mas nós temos o ouvido também que é acometido, e as inferiores, né? Brônquios, traqueia e pulmão, né? Então, a gente sempre divide via aérea superior e inferior. Nós podemos ter o acometimento tanto dessas vias, né? Quanto às patologias, aí a gente divide em patologias alérgicas. Na superior, então, nós temos as rinites alérgicas, principalmente. E nas vias aéreas inferiores, no pulmão, a asma, né? Como as pessoas podem fazer para melhorar um pouquinho, para reduzir um pouco os impactos dessa secura, doutor? Eu ouço muita gente falar de colocar uma bacia com água à noite, coisa assim. Isso funciona, mas o essencial mesmo é se hidratar, beber água bastante. Bom, o assunto hidratação ele é muito importante na nossa cidade por essa questão da secura. Então, nós temos basicamente 3 ou 4 formas de hidratar a via aérea. A primeira e mais importante é tomar líquidos, né? Então, aumento da ingestão de líquidos, porque a gente perde muito líquido com esse tempo seco, com o calor, mesmo pela respiração. Quando você respira, você está perdendo líquido através do vapor que é exalado dos pulmões, né? Então, a ingestão de líquidos é muito importante. Pode ser água, suco, chá, né? As populações, como você bem disse, que são os idosos e as crianças, são mais suscetíveis à desidratação.
Então, as mães ficarem atentas. Então, se está fazendo o aleitamento materno, que é muito importante, além de estar hidratando a criança, o aleitamento materno ele aumenta a imunidade do bebê. Claro. Então, o aleitamento materno é muito importante. Pode-se complementar, além do aleitamento, a ingestão, então, de suquinhos, dependendo de chazinho e mesmo da água, na criança. O idoso também tem uma propensão a se desidratar mais. A impressão que a gente tem, doutor, é que o idoso se esquece. Se esquece, isso é outro ponto. Não tem sede, não é isso? Hoje nós temos assim até aplicativos em celulares que lembram o idoso. Olha só que interessante, a gente tem a tecnologia a favor da saúde, que lembra o idoso de hora em hora tá tomando líquido. O idoso ele se desidrata muito fácil, né? Então essas são as populações mais suscetíveis. Eles desidratam fácil. E naturalmente o idoso, a criança, ele tem uma resposta imunológica já mais baixa em relação ao adulto jovem. Então essas duas condições favorecem mais as infecções, os processos infecciosos. Eu sei que é difícil para o médico, né, doutor, tentar determinar qual é a quantidade ideal de água a se beber durante o dia, por exemplo. Mas eu percebi que o senhor chegou aqui e já tomou água, já chegou ali tomando água o dia todo. Tem que ser assim. Olha, tem um segredinho para isso, tá? É a cor da urina. Então, para você saber se você está bem hidratado, você olha sua urina. Se ela estiver concentrada num amarelo, forte, vamos assim dizer, mais carregado, você está desidratado. Então, a urina, o ideal para você controlar se você está bem hidratado ou não é você olhar a cor da urina. Se a urina estiver bem clarinha, aquele amarelo bem clarinho, quase a cor da água natural, você está bem hidratado. Alguém já me disse que o único momento do dia em que ela pode ter um pouquinho mais amarela é logo de manhã. Logo de manhã, porque você permaneceu a noite toda sem consumir líquidos. Exato. Então, naturalmente, o período da noite é um período que o seu organismo vai consumir aquela reserva de água que você tomou no período do dia, o seu organismo vai gastando aquilo no metabolismo, vai exalando através da respiração. Então, de manhã, a primeira urina, naturalmente, ela vai estar mais concentrada. Mas durante o dia, você controla assim. Que cor que está a minha urina? Está amarelinha clara, bem clarinha, quase a cor da água natural, você está bem hidratado. A quantidade, é claro, depende muito da pessoa. Depende de cada. Então, se você pega, por exemplo, o indivíduo que trabalha na construção civil, está suando o dia inteiro. Claro que ele vai beber mais água. Ele vai ter que ingerir mais líquido. Então, depende muito da atividade física, da exposição solar que esse indivíduo tem. Então, não tem assim um padrão para todo mundo. Num adulto jovem, a gente espera que ele consuma pelo menos uns 2 litros de líquido, não necessariamente só água, mas pode ser suco, chá, comer frutas que contêm mais líquido, Então um melão, uma melancia, você está ingerindo líquido também, nesse consumo de frutas, Então o controle é mais ou menos assim. Então depende muito da atividade do indivíduo, o ambiente que ele fica. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, num ambiente com ar-condicionado. O ar-condicionado... Daqui a pouco eu gostaria de conversar um pouquinho com o senhor também sobre ar-condicionado. Já podemos falar sobre o ar-condicionado. O ar-condicionado, além dele resfriar o ambiente, ele retira um pouco mais da umidade do ar, que já é pouca. Então, se todo mundo perceber que o ar-condicionado ele tem um caninho lá onde fica pingando água, aquela água que pinga do ar-condicionado é a umidade que ele retirou do ambiente e está jogando fora. Foi condensada ali e vai embora. Isso. Exatamente. Então, em questão de hidratação, nós falamos primeiro da hidratação oral. Sim. Mas tem outras formas de hidratação e de limpeza que pode ajudar o organismo a evitar as doenças. Então, a hidratação pode ser feita via oral, através da ingesta, através de inalações com soro fisiológico. Soro fisiológico tem em qualquer farmácia, é baratinho, Não tem assim, quanto você faz de inalação por dia com soro? À vontade, não tem restrições. O soro não vai fazer mal para o organismo na inalação. A hidratação das vias aéreas superiores através da instilação de soro fisiológico também nas narinas. Ou seja, pingar no nariz, por exemplo. Pingar no nariz. Quanto que posso pingar no nariz de soro fisiológico? À vontade, pode ir lavando. Nessa época eu oriento os pacientes, a cada hora está
ou seja, em forma de borrifadores ou através de conta-gotas, de hora em hora você pode estar hidratando as narinas. Quanto mais você lavar essa narina, melhor. Isso vai aumentar o bem-estar, o conforto da pessoa. Sim, você fica com as vias aéreas limpas e hidratada. Aí tem, então, inalação, instilação. Isso é secura. Tá, secura. Já faltou água aqui, um golinho de água. Então, eu, durante o período do dia, eu fico no ar-condicionado no consultório. A cada 20 minutos, meia hora, eu estou tomando meio copinho de água para me hidratar bem. E os vaporizadores. Os vaporizadores também você pode deixar no ambiente. Às vezes as pessoas perguntam, né? E quanto que eu uso do vaporizador? Uso a noite inteira. Eu tenho orientado assim, o excesso de umidade também faz mal para vias aéreas. Começa a poder juntar fungos, mofo no ambiente. Então o que eu oriento? Ligue o vaporizador, para quem tem em casa o vaporizador, 2, 3 horas antes de você deitar, deixa o ambiente fechado, vaporiza o ambiente, a hora que você vai deitar, você desliga. Tem pessoas que se adaptam a usar o vaporizador a noite toda. Tudo bem, se não está fazendo mal para você, pode usar. Toalha, bacia d'água. A toalha úmida eu acho melhor até que a bacia. Então você umedece uma toalha, estende ela na cabeceira da cama, ou põe a toalha numa cadeira, deixa ela estendida, você vai ver que no outro dia ela está quase que sequinha, né? Então ela vai liberando aquela umidade da toalha. A bacia d'água é válida também, mas a toalha eu acho mais interessante. Tá certo. Doutor, em relação às atividades físicas, muitas pessoas gostam muito de praticar atividades físicas, isso é muito saudável, é muito bom, não há dúvida, né? Mas nessa época do ano de umidade relativa do ar baixa, de calor muito intenso, há contraindicações, ou pelo menos há que se tomar muito cuidado em relação a isso, né? Quais são as indicações? As orientações básicas para a prática de esporte é você praticar o esporte ou no início da manhã, quando o sol, principalmente se for esporte ao ar livre, né? Vai fazer uma caminhada. Então, no comecinho da manhã, quando o sol, a incidência solar está baixa, ou finalzinho de tarde, né? Para você não ter, meio do dia nunca, né? Você fazer caminhada não tem jeito, né? E tomando líquido, leve sua garrafinha de água ou de suco, né? E vai se hidratando durante a prática do esporte. Nunca é contraindicado praticar esportes, claro não, que não, né? Mas o esporte é ótimo, mas nesse clima nosso, de preferência, início da manhã ou finalzinho de tarde, né? Tá certo. Doutor, bom, falamos aí sobre o ar-condicionado. Deixa eu perguntar mais um pouco sobre o ar-condicionado. Numa cidade como São José do Rio Preto, é impensável não se utilizar o ar-condicionado. Imagino que as pessoas lá nas regiões frias do mundo têm que usar aquecedores. Sim. Nós aqui somos exatamente o oposto. Temos que usar ar-condicionado, inclusive dentro do carro, etc. Sim. Mas há alguns cuidados necessários também, né? Com relação à limpeza. Sim, filtros. Filtros. O ar-condicionado, basicamente, eu vou dizer de alguns cuidados. Então, o choque térmico, o ar-condicionado do carro. O que eu faço para minimizar o choque térmico? O que é o choque térmico? Você está num ambiente frio e sai de repente para o calor. E o carro, ou o contrário, seu carro está lá parado no sol, super quente, tá você com 60 entra graus lá dentro. Então, que a gente tem que fazer mudanças, não mudanças bruscas de temperatura. Então, qual é o segredinho? Se o seu carro está parado, por exemplo, lá no sol, você chega no seu carro, abra todos os vidros, já pode ligar o ar-condicionado para ir recirculando. E você tem gente que fecha o vidro, acha que liga lá o ar-condicionado, vai dar choque térmico. Então você abre os vidros, liga o seu ar-condicionado, já sai com o seu carro, o próprio vento do ambiente vai tirando aquele calor e você vai refrescando o carro progressivamente. O contrário também, você está dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, está numa temperatura gostosa, fresquinho, e você vai sair no solão. Então, o que você faz? Antes de chegar ao seu destino, você já abre o vidro do carro e deixa aí entrando um pouco do ar para não ter essa mudança brusca. São alguns segredos, alguns cuidados. O cuidado na limpeza do ar-condicionado. Nós temos filtros no ar-condicionado. Normalmente, todo o ar-condicionado ele tem uma telinha que deve ser limpa, isso qualquer um faz. Abre o compartimento daquela telinha, você tira e lava na torneira com água e sabão, detergente. Essa limpeza deve ser feita mensalmente. E o ar-condicionado, se observarem, seja o split ou aquele ar de parede,
ele tem uma gradinha onde passa o ar, onde que vai resfriar o ar. Aquilo ali acumula, se alguém já viu, às vezes acumula um mofo preto ali. Pois é. Isso, Imagina a cada que isso 6 meses, no máximo anualmente, você tem que chamar o técnico. Isso deve ser extremamente nocivo. É extremamente nocivo. Tem a síndrome que se fala hoje do prédio doente, né? São prédios onde você não faz essa limpeza e o próprio ar-condicionado está jogando vírus, bactéria e fungo no ambiente. Então as pessoas ficam constantemente doentes por causa do ar-condicionado que está sujo. Mas essa limpeza já é feita pelo técnico. Ele vai remover o ar-condicionado, levar para a empresa dele e vai lavar esse ar-condicionado. Eles têm os produtos, Solupan, tem produtos lá para tirar toda aquela... Fica uma borra preta enegrecida de vírus, fungo e bactéria ali. Isso deve ser feito de 6 meses, no máximo uma vez por ano. De um modo geral, então, doutor, eu tenho a impressão que é isso mesmo, né? Quer dizer, a umidade relativa do ar tão baixa assim, a temperatura bastante elevada, obriga que as pessoas tenham certos procedimentos, certos cuidados que devem ser adotados o tempo todo, né? Não tem dúvida. Constantemente. Né? Isso aqui é importante. Né? Nessa época, pelo clima, a particularidade da gente estar no inverno, né? Aumenta o tempo seco, a gente está vendo que não chove, não tem chuva, né? Então os cuidados são maiores. Mas na nossa cidade, São José do Rio Preto, o cuidado tem que ser o ano todo. Porque o clima seco a gente tem o ano todo. Essa incidência solar é enorme. Em Rio Preto a gente tem, o pessoal brinca, são 2 sóis para cada... né? É verdade, não é para só cada, para cada um. Não, são 2 sóis para cada habitante. Né? Isso é uma realidade na nossa cidade. E diante disso, as perspectivas de chuva, eu sei que o doutor é também bastante curioso em relação a Sim. isso. Deve estar olhando sempre Hoje na eu internet, entrei etc, na internet, no Climatempo, por curiosidade, nos próximos 15 dias, nada de chuva, né? A umidade relativa do ar vai estar baixa, nessa média de 40%, e a temperatura vai continuar oscilando de 33 a 17 mais ou menos. Uma previsão deles média, né? Mais chuva, esquece. Esses dias, nos próximos 15 dias, não tem chuva. Mas mesmo assim, doutor Marcelo, a saúde do pulmão do Rio Pretense, vamos dizer assim, a saúde das vias respiratórias do Rio Pretense, está bem, né? A gente nota nessa época, existe... problemas que nós temos? Isso, Nós temos um sistema público de saúde, assim, relativamente adequado para essa situação, já preparado para isso, porque nossa cidade, essa particularidade, todo ano é assim. Mas aumenta muito a incidência de doenças, tanto as alérgicas, quanto nós temos um aumento mais ou menos nessa época do inverno de 30% das doenças respiratórias, tanto alérgicas quanto infecciosas. Eu brinquei com o doutor Marcelo aqui, falei, essa questão o senhor começa a perceber que a umidade relativa do ar está baixa quando o público começa a aumentar no consultório, né, doutor? 30%. É automático isso. Automático, 30%. Existe também uma confusão de muitas pessoas, que muitas pessoas fazem em relação à gripe e ao resfriado comum, Sim. o resfriado. Vamos estabelecer essa diferença, doutor? Tá. São doenças, as duas são doenças virais? São distintas. Mas são distintas, então, né? tanto gripe quanto os sintomas de uma alergia respiratória e de uma patologia infecciosa, normalmente você vai diferenciar por alguns aspectos. Na alergia você não tem, por exemplo, febre, né? Na infecciosa você já tem febre, tá? Então eu estou com febre, então eu tenho que tomar antibiótico. Vamos já entrar em algumas coisas inadequadas, né? Então toda febre o indivíduo deve tomar antibiótico. Não, porque das infecciosas aí a gente divide em patologias virais e patologias bacterianas, que podem acometer tanto a via aérea superior quanto a inferior. Na superior, então, pensando em virais, a gente tem o resfriado, tá? E das infecciosas, basicamente a sinusite, amidalite, otites também, mas pensando em via aérea, mais sinusites, uma sinusite bacteriana, que aí teria que tomar antibiótico. Aí como diferenciar então gripe de resfriado? As duas são patologias virais. Na gripe nós temos o vírus influenza, que é esse vírus onde se faz a vacina, a prevenção da gripe. Por que se faz vacina? Se é uma patologia viral que teoricamente ela vai se curar por si só.
Você toma aí qualquer analgésico, hidrata e faz um repouso. Dizem que ela tem um tempo certinho. Tem um tempo certinho de evolução. Então, a gripe, no resfriado, a gente tem mais de 200 vírus provocando o resfriado, tá? E o resfriado, por isso fica difícil fazer vacina. E o resfriado, ele é uma patologia mais amena, então os sintomas são mais brandos, pode dar febre, mas ele só acomete a via aérea superior, nariz, garganta. A gripe, o vírus da influenza, que é o que a gente toma a vacina, como que eles fazem uma vacina? Então, um ano antes, os pesquisadores observam quais são os vírus que vão ser os mais prevalentes naquele ano posterior. Sim. E fazem uma vacina com 3, 4 sorotipos ali do vírus, para tentar amenizar então essa propagação daqueles vírus que provavelmente vão ser os mais prevalentes. A gripe, ela já é mais agressiva, ela não acomete só a via aérea superior, ela pega a inferior também. E aí o indivíduo vem, além dos sintomas de obstrução nasal, de coriza, ele já vem com uma tosse, às vezes pode ser até produtivo produzir muco, isso não significa necessariamente que o paciente está com pneumonia. Mas a gripe, o vírus da gripe, por ser mais agressivo, ele pode evoluir para essas patologias como a pneumonia. Por isso que se faz a vacina tentando prevenir, então, os quadros de gripe e as suas complicações, diminuindo a mortalidade da população, principalmente nessas faixas etárias onde a imunidade é mais baixa, idosos, nas crianças, gestantes, alguns pacientes que têm patologias crônicas, uma cirrose hepática, patologias cardiológicas que podem abaixar a imunidade do indivíduo, então se faz uma prevenção através da vacina. De todo modo, doutor, eu tenho a impressão que a palavra ideal para ser ouvida a respeito disso é a palavra do médico, né? E não vale o Dr. Google, né? Porque o Dr. Google também é muito bom nisso para dar palpite, mas nem sempre é muito preciso. Como os sintomas são todos parecidos, vamos supor, nas vias aéreas superiores, quando você tem uma patologia viral, um resfriado, e você tem a alérgica, os sintomas são parecidos. Coriza, obstrução nasal, né? E como que você vai diferenciar? O médico deve te ajudar a diferenciar, porque as coisas ficam confusas às vezes. Eu recebo muitos pacientes às vezes que eles estão lá na consulta e falam assim, estou resfriado. Você examina, está com uma sinusite. Então é tudo confuso, eles já vêm às vezes com diagnóstico, estou com sinusite, preciso tomar antibiótico. Você examina, o indivíduo está com uma rinite alérgica. Houve até algumas complicações mais recentes, por exemplo, a dengue, né? No início ela chega a ser confundida. Isso confunde muito os médicos. Muitas vezes o paciente, ele começa a estar nos sintomas iniciais, né? E a gente precisa ainda ver a evolução disso, porque às vezes as coisas se confundem. Até para o médico, às vezes fica difícil, num primeiro momento, ter um diagnóstico definitivo. Né? E a gente tem que lembrar que as patologias, elas evoluem. Por exemplo, um paciente pode ter uma rinite alérgica, chega com um quadro alérgico, você trata essa alergia e a própria rinite alérgica, ela pode predispor o indivíduo a evoluir a uma patologia mais séria como uma sinusite, que aí vai precisar de antibiótico. Então, os pacientes alérgicos, eles têm maior propensão a ter sinusites. E quando é alergia, quando é uma sinusite bacteriana que vai precisar de antibiótico? Só o médico avaliando e acompanhando e orientando, porque as patologias são evolutivas. Importante saber isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, o médico errou o diagnóstico. Muitas vezes não é isso, é que a patologia evolui. Né? Você chega para mim com uma rinite alérgica, hoje, daqui uma semana você está com sinusite. A rinite pode predispor a uma sinusite. E os tratamentos são diferentes. Sem dúvida. As rinites, elas acometem muita gente, às vezes durante muitos anos, durante muito tempo. Existem possibilidades de cura, vamos chamar assim, para recuperação de um quadro de rinite, por exemplo, doutor? Eu tenho a impressão que essa resposta vai interessar muita gente. Vai interessar muito. A rinite, ela é uma doença crônica, alérgica do paciente, então normalmente você não obtém uma cura, você obtém controle da patologia. Existem algumas rinites mais específicas, quando você faz o teste alérgico, você identifica
que a rinite do paciente é bem específica, o paciente tem rinite a ácaro, ponto. É possível se fazer vacina, mas isso é uma minoria dos pacientes. Normalmente, os quadros alérgicos eles são multifatoriais. Então, o indivíduo tem alergia à mudança do clima, ele tem alergia à poeira, ao ácaro, ao pólen, a várias coisas, à poluição. Então, na maioria das vezes, não tem como você fazer um tratamento para a cura do indivíduo, mas a gente controla bem o quadro dele. E como isso é sazonal, ou seja, isso tem períodos que o indivíduo fica mais alérgico, aí períodos do ano, meses, ele passa bem, então você vai controlando com medicamentos. Isso eu ia lhe perguntar, acho que até um caso particular meu, havia épocas em que era muito pior essa situação. Sim. Às vezes não conseguia até associar alguma coincidência do tempo, não, mas sempre dava alguma piorada em alguns períodos. Isso é normal na rinite, tem períodos que ela piora e períodos que você vai estar melhor. Depende das condições climáticas, das condições, por exemplo, o indivíduo é alérgico a perfume. Entrou em contato com perfume, ele vai ter ali durante alguns dias o reflexo disso, né? E são coisas, muitas vezes, que a pessoa não observa. Então, normalmente, quando eu vou tratar uma patologia como uma rinite, eu dou uma orientação geral para o paciente, oriento ele todas as possibilidades, você pode ter alergia a isso, aquilo, e você começa a se observar. Né? Isso é importante. Vai fazendo uma pesquisa. Você começa a observar o seu dia a dia. Tive uma crise de rinite. O que aconteceu comigo 6, 12 horas antes dessa crise me acometer? Por exemplo, fui na casa da minha mãe e minha mãe tem gatos. Né? E o gato é um grande provocador aí de alergias e uma grande parcela da população. Em casa eu fico bem. Quando eu vou na casa do fulano que ele tem gato, eu fico mal. Saio de lá com alergia, ou 6 horas, 12 horas depois começo a ter alergia. Então são dicas que eu passo para o paciente para ele começar a se observar, ver qual que é o padrão de alergia dele e tentar. O melhor tratamento para a alergia é você evitar o contato com aquilo que te ataca a alergia. De um modo geral, animais domésticos não têm uma associação direta com a rinite, né? Mas em alguns casos pode ter. Em alguns casos tem. Em alguns Tanto gato casos, quanto cachorro, por exemplo? Cachorro, gato é mais alergênico, vamos assim dizer, para as pessoas. O cachorro nem tanto, né? E tem cuidados gerais que a gente orienta, assim, no ambiente, usar aspirador de pó. Né? Nessa época do inverno, eu sempre, nas minhas orientações, eu oriento o paciente, olha, aquelas roupas de uso pessoal, roupas de frio, roupas de cama que você vai usar no inverno, que normalmente a gente não usa o ano todo. Exato. Você vai tirar alguns dias antes do inverno essas roupas, vai lavar, porque as pessoas acham assim, guardei a roupa limpinha, guardei no saco, não precisa lavar. Não, aquela roupa que está guardada ali, ela vai, por mais limpeza que você tenha, por mais cuidado, você lavou bonitinho, passou, né, o comfort, tá cheirosa a roupa, ensaquei a roupa e guardei lá. No próximo ano, aquela roupa que está guardadinha no seu guarda-roupa, no escurinho ali, está cheia de ácaro. Ela está sujeita a estar cheia de ácaro. Ela vai estar cheia de ácaro. Isso não importa o cuidado que você tem em casa. O ácaro ele está normalmente no ambiente. Então a gente orienta assim, você antes de iniciar o inverno, essas roupas que vai usar de cama e de uso pessoal, você vai tirar, lavar, secar ao sol, que o raio solar mata o ácaro. Aí você vai ter menos incidência de alergias. Doutor, deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Meu Deus, já? Eu comentei que os 30 minutos acabam depressa demais, principalmente quando o papo é bom, a prosa é boa. Sim. Né? Então, em relação a isso. Agora, por exemplo, umidade do ar baixa, secura, etc. Eu imagino que existe um público, um certo público, um contingente de público que está muito mais sujeito a desconfortos nessa área. São os fumantes, os tabagistas. É isso, doutor? Todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas parece que sempre é bom insistir nisso, né? O cigarro, o tabagismo, ele só faz bem para a indústria do cigarro. E olha lá. Só, né? Exato. Então, a gente já tem uma condição então, de secura do ar. Nossas vias aéreas, elas produzem um muco protetor, né? É um gelzinho, um muco, é esse muco que a gente expele e que fica mais espesso nessa época porque
esse muco ele tem água na sua composição. Tem menos água, está recebendo menos água e o muco fica mais espesso. No fumante isso é uma catástrofe, né? Nós não vamos entrar nem nos detalhes da questão do tabagismo em relação a câncer de laringe, de pulmão, né? Então o fumante ele tem 40 vezes mais propensão a ter um câncer de laringe, de pulmão do que um não fumante. Então você vê a gravidade da coisa, né? Esse é um argumento imbatível. Isso. Né? E o cigarro, a fumaça, existem mais de 2.000 componentes na fumaça do cigarro que são nocivos à saúde. 2.000. Inclusive componentes ali que são radioativos. Ninguém sabe disso. Mas eu vou falar para os telespectadores, a fumaça do cigarro, vocês podem pesquisar no Google, na internet, tem componentes radioativos. Olha que coisa. Você imagina a gravidade da coisa. Sem dúvida. Né? Então, o tabagismo, quem fuma deve se conscientizar, né? O fumante passivo é péssimo. Para as crianças, quem fuma e tem bebê, péssimo, então vá fumar fora de casa, não deixa acumular fumaça dentro de casa. Se né? a pessoa quer fazer esse mal, faça só Faça passivo. sozinho, né? Afastado de quem não fuma, porque ninguém merece ser tabagista aí passivo. Né? Pois é. Doutor Marcelo, eu queria agradecer muito a sua presença. Como eu já desconfiava, o tempo foi curto, não deu para conversar tudo, mas desde já o senhor está convidado a voltar qualquer dia desse. Com todo prazer. Conversando sobre Com isso, todo prazer. Conversando sobre os males do cigarro, tantas coisas. Tem muito assunto para a gente bater papo realmente. aqui. Eu que agradeço o seu convite, aos telespectadores. Fico à disposição para mais dúvidas e para outro bate-papo numa próxima oportunidade. Combinado, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.